A tabela verdade é uma tabela em que são expostas todas as combinações possíveis de valores lógicos de proposições. Por meio dela é possível mapear todos os possíveis resultados entre os valores lógicos das proposições aplicando os diferentes conectivos. Os resultados obtidos nas proposições compostas podem ser classificados em tautologia, contradição e contingência. Sabendo disso, assinale a alternativa que forneça o resultado da proposição P bicondicional que ou não que, e como pode ser classificado. Bom, pessoal, aqui essa questão é muito interessante, existem vários tipos de conhecimentos de vocês. Primeiro conhecimento, saber o que é tautologia, contradição e contingência. Tautologia, uma proposição que é sempre verdadeira. Contradição, uma proposição que é sempre falsa. E contingência, uma proposição que pode assumir V e F, conforme o caso. Então, tendo em mente os conceitos acima, fica muito mais fácil analisar se uma determinada proposição é tautologia, contradição ou contingência. Basta preparar a tabela verdade, e se a tabela tiver com todos os valores V em todas as linhas, vai ser tautologia. Se ficar F em todas as linhas, será contradição. E se tiver algumas V e outras F, aí é uma contingência. Então vamos preparar a tabela verdade. Antes de preparar a tabela verdade, eu tenho que apresentar para vocês a tabuada lógica dos conectivos, que nós vamos apresentar na tabela verdade. Então a tabuada lógica, nós temos o conectivo E, que é representado por esse acento circunflexo, onde tudo V dá V. Então, se eu estiver trabalhando com o conectivo E, aonde eu tiver V com V, vai dar V. Se eu estiver trabalhando com OU, que é o acento circunflexo virado para cima, o V, tudo F dá F. Se eu estiver trabalhando com OU, que seria o V com traço embaixo, iguais dá F e diferente dá V. Se eu trabalhar com C e o então, a seta simples, V com F dá F, que é chamado no meio da lógica jurídica de Vera Fischer. Então, dentro do raciocínio lógico, quando dá V com F, se eu estou trabalhando com C, então, por isso que nós fazemos o processo mnemônico de chamar de Vera Fischer. Então, V com F vai dar F, o resto é verdadeiro. E C e somente C, o bicondicional, iguais dá V e diferente da F. Onde é que nós vamos aplicar isso aqui? Na tabela verdade, a seguir. Então, pessoal, montando a tabela verdade, eu tenho dois elementos, P e Q. E esses dois elementos eu começo fazendo o quê? No Q, eu vou colocar V e F e V e F. E no P, eu coloco VV e FF. Toda vez que eu estiver trabalhando com dois elementos apenas, nós vamos trabalhar com 4 linhas e o início será sempre assim. V e F, V e F. E no P eu coloco VV, FF. Agora vai depender da questão. E a questão trouxe o seguinte, a primeira proposição, não que. Percebam que já trouxe a tabela para a gente aqui. Então, não que, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu já fiz aqui, e vou negar. Negar significa transformar o verdadeiro em falso. Então, o que é falso vai virar verdadeiro. E aí nós vamos ter essas proposições aqui na tabela verdade. Depois é o P bicondicional, de que? É o P, C e somente C. Percebam que tem uma setinha virada para os dois lados. E eu falei para vocês o seguinte, pessoal, que quando eu tenho bicondicional, iguais vai dar V e diferentes vai dar F. Então eu vou analisar agora essa questão na tabela verdade. P bicondicional que? Então eu vou analisar esses dois casos. Ora, pessoal, V com V vai dar V, porque os dois são iguais. V com F vai dar falso, porque os dois são diferentes. F com V é diferente, então vai dar falso. E F com F vai dar verdadeiro. Então, de novo, quando é bicondicional, se são iguais, V com V vai dar V. E F com F também vai dar V. Se são diferentes, vai dar F. E aí eu parto para a lógica da proposição, a última coluna da tabela verdade. P bicondicional que já está aqui, e esse conectivo aqui, que é o OU. Não que também já está feito aqui.
Então, pessoal, quando eu falei para vocês da tabuada do OU, percebam que o OU vai ser como? Tudo F vai dar F. O resto é verdadeiro. Então, qual é entre o P bicondicional Q e o não Q que dá F? Ora, tudo F vai dar F. O resto vai dar verdadeiro. F com V é verdadeiro, V com F é verdadeiro e V com V também é verdadeiro. Então, nós chegamos ao final da tabela verdade. Então, nós tivemos VV, FV. Percebam que, se fosse tudo V aqui, seria uma tautologia. Se fosse tudo F, seria uma contradição. Mas nós tivemos um F e outros V. O que significa isso, pessoal? Isso aqui é uma contingência. Então, tivemos VV, FV. E nós chegamos à conclusão que é uma contingência. Então, a alternativa correta para a questão é a letra C. VV, FV e é uma contingência.